Então, boa tarde. Vamos começar com este último painel deste congresso sobre os repertórios de música contemporânea, portanto, no ensino artístico especializado. Vou ter comigo o professor João Quinteiro, que tem projetos, que é compositor e tem projetos na Escola Oriarte, e vamos ter connosco também o professor Christopher Bockmann, que já toda a gente conhece, que vai nos dar também o prazer das suas partilhas, aqui indiretamente, mas acho que estamos todos a ouvir-nos bem, ainda bem. Este assunto sobre a questão dos repertórios de música contemporânea no ensino artístico especializado é um assunto que continua, de alguma forma, a ter muita resistência nas escolas de música do ensino artístico. No entanto, hoje, fazendo um bocadinho um ponto de situação daquilo que é o panorama do ensino, portanto, principalmente no ensino básico e no ensino secundário. No ensino secundário já começamos a encontrar alguns projetos ligados a laboratórios de música contemporânea, ateliês de música contemporânea e outros tipos de projetos onde é possível começar essa divulgação e esse acesso à música contemporânea. Não deixa de ser curioso se fizermos um apanhado geral a estes projetos que existem. Por exemplo, temos em Vila Real e Chaves a nossa colega Ângela da Ponte, que é compositora. Em Coimbra está a Patrícia Almeida, que é compositora. Em Almada, o Pedro Rocha, que também era compositor. Em Linda a Velha, o Pedro Figueiredo, que sou eu, que também vem da composição. No Conservatório Nacional, o Jorge Peixinho. Não o Jorge Peixinho, mas tem a ver com o Jorge Peixinho, que é o Jorge Machado. Em Orem, o João Quinteiro, que é compositor. E eu fiz este pequeno detalhe e esta pequena, pelo menos, lista. Há mais projetos, e há alguns projetos, felizmente, já com alguns músicos, com alguns intérpretes, mas os projetos estão a ser desenvolvidos essencialmente por pessoas na área da composição ou parcerias de compositores, como iremos ouvir também no caso do João Quinteiro, com instrumentistas. E, apesar de ser interessante e de ser uma melhoria relativamente ao espaço da música contemporânea no ensino secundário, porque cada vez temos mais exemplos, mais trabalho a esse nível, continua a ser um trabalho, portanto, muito circunscrito, e parece que existe uma ideia de que as linguagens contemporâneas, portanto, só podem ser trabalhadas e desenvolvidas, portanto, no final, portanto, de um percurso. Obviamente que todos nós que trabalhamos com estas faixas etárias do secundário sentimos que quando eles saem das escolas vão mais preparados para o ensino superior, onde, se tiverem sorte, poderão encontrar também algum desenvolvimento destas dinâmicas ligadas à música contemporânea, mas uma das questões que fica é se não é possível também fazer trabalho ligado pelo menos a uma sensibilidade diferente para a escuta e pelo menos uma utilização de materiais um pouco diferentes daquela que é convencional e vou chamar tradicional em faixas etárias como, por exemplo, o primeiro ciclo, o segundo ciclo do ensino, onde sabemos nós que não existe qualquer tipo de preconceito relativamente àquilo que se ouve e onde, eventualmente, poderia ser extremamente importante um desenvolvimento da escuta destes alunos, portanto, nestas faixas etárias. Fica esta questão para falarmos um pouco sobre isso. Obviamente, existem algumas tentativas de criação de repertórios
para o ensino ou que têm pelo menos a autoria de compositores vivos. E existe, neste momento, muitas edições. Ainda agora há uma edição da Arpejo que fez de vários compositores e compositoras peças para violino, para oboé, etc., desde o primeiro, desde o final do primeiro ciclo até ao quinto ano, o que é interessante. Há algumas edições da AVA, há compositores que se dedicam à criação desse material, mas não posso deixar de pôr aqui também, de partilhar como questão, o facto de todo este material manter o mesmo tipo de linguagem e o mesmo tipo de características sonoras que outros materiais também já têm, da chamada música clássica tradicional. A música normalmente é aquilo que nós chamamos tonal, eventualmente modal, e esse não é um problema para mim, mas é um problema que não se vá um pouco mais longe nos instrumentos, que não se vá um pouco mais longe na procura do som e no trabalho do som, e poderia ser interessante nestas faixas etárias. Haverá aqui um problema de comunicação entre os compositores e as próprias linguagens e os nossos professores de instrumento. Haverá também uma necessidade de formação. São questões que deixo um pouco no ar e passo a palavra agora ao João Quinteiro, que irá falar um pouco do projeto que tem e também das suas ideias sobre isso, e depois continuaremos então. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu, se calhar, vou pegar no que o Pedro estava a dizer e a primeira questão que gostaria de colocar, isto como forma depois de chegar efetivamente ao projeto de classe conjunto que tenho desenvolvido em Orem, é a questão de o que é que significa música contemporânea no ensino artístico especializado, não é? E acho que é antes de mais preciso responder a esta questão. Porque música contemporânea não é necessariamente, ou melhor, por definição, música contemporânea é aquela que é escrita hoje. Música que é escrita hoje e que é integrada no ensino artístico especializado não é necessariamente música que trabalhe questões idiomáticas daquilo que é a música que aconteceu ao longo do século XX. Vou pôr aqui a coisa de uma forma o mais sintética e prática possível. Quer dizer, hoje em dia dizermos que os compositores da segunda escola de Viena são compositores contemporâneos não faz sentido absolutamente nenhum. Eu arrisco-me quase a dizer que já não faz muito sentido dizer que os compositores que estiveram na escola de Darmstadt são compositores contemporâneos. Para todos os efeitos, já houve uma geração que decorreu sobre esse período. Nós estamos a falar de compositores do início do século XX e depois da metade do século XX. Se pensarmos de uma perspectiva histórica, aqui só para tentar colocar a primeira questão onde quero chegar, a distância que vai de um Schoenberg para um qualquer compositor que esteja hoje no auge da sua carreira, um compositor com 40, 50 anos, a distância que vai de um Schoenberg para um compositor que esteja neste momento a produzir, é a mesma distância que ia de um Monteverdi a um Bach, de um Bach a um Mozart, de um Mozart a um Schumann. Não é? Não são contemporâneos, isso é uma coisa que me parece muito clara, olhando retrospectivamente. Pergunto-me, não posso deixar de me perguntar, até que ponto não estamos a criar no ensino artístico especializado um fosso idiomático e técnico em relação a repertório que já é repertório que pertence ao cânon, não é? De facto, essa ruptura com a tonalidade e tudo aquilo que foram os materiais que expandiram as novas possibilidades de linguagem ao longo da primeira metade do século XX e que ainda hoje acontecem, não é? Trouxeram, por motivos mais complexos que aqueles que eu posso explicar aqui, mas trouxeram animosidades em relação a certas correntes, não é? Em boa verdade, e agora indo para a questão do ensino e de uma certa missão do ensino artístico, não é?
Parece-me que há problemas geracionais. A maior parte dos meus alunos, com quem mantenho contacto, que entram para o ensino superior, concluem licenciaturas, concluem mestrados, e a quantidade de alunos que prefazem os 8 anos de conservatório, os 3 anos de licenciatura e alguns os 2 anos de mestrado, sem nunca tocarem em repertório para lá do final do século XIX, não é pequeno. O número de alunos que faz o seu percurso inteiro de formação sem contactar com estes materiais na verdade muito grande. Portanto, nós não podemos continuar a ficar chocados, não é? Que estejamos a formar professores que vão formar alunos que não vão ter qualquer disponibilidade ou interesse em atacar o que quer que seja que esteja fora de um certo canon tonal, não é? Parece-me que a solução, e aqui olhando, e eu estive há pouco na comunicação sobre a internacionalização do nosso ensino, não é? Parece-me que podemos estar aqui a criar uma bolha um tanto ou quanto estranha, em que de repente justificamos com a nossa falta de contacto com estes repertórios, ou justificamos essa falta de contacto ou a falta de qualidade destes repertórios, que é uma resposta perfeitamente absurda, não é? Portanto, parece-me que há uma necessidade profunda, quer ao nível daquilo que são as estruturas de ensino, quer ao nível daquilo que é a própria formação de docentes, que se deixe de ter medo de atacar um certo tipo de técnica, um certo tipo de idioma, que é uma outra questão bastante interessante, não é? Quer dizer que a música contemporânea não é idiomática também é um assunto absolutamente extraordinário, não é? Seria quase assumir que só existe um idioma para cada instrumento. Ora, mais uma vez, o idioma barroco não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é idiomático no barroco, não tem nada a ver com o que é idiomático no clássico, não tem nada a ver com o que é idiomático no romântico. Logo, é só uma questão de abertura para atacar certos tipos de técnica e de repertório. Concretizando agora, portanto, nos últimos, sensivelmente, 2 anos e meio, eu iniciei um projeto de classe conjunto dedicado à música contemporânea, isto é, a música que aponta para a exploração de novas técnicas. O ano passado tivemos o enorme prazer de estrear uma obra escrita para nós pelo professor Bockmann, e desde quinta-feira passada começámos a ensaiar uma obra escrita por um jovem compositor chamado João Moreira, que é aluno do professor David, que foi também escrita para nós. Temos tocado Jorge Peixinho, temos tocado Clotilde Rosa, temos atacado uma quantidade enorme de repertórios que efetivamente trabalham um tipo de linguagem musical que a maior parte dos alunos que integraram esta classe não tem qualquer tipo de contacto nas suas aulas de instrumento. E mais que as apresentações públicas que já fizemos e o bem que correram as apresentações públicas que fizemos, este ano aconteceu uma coisa muito particular para mim, que foi os alunos que entraram para o ensino superior há 2 anos atrás e que integraram a primeira fornada dessa classe, e os alunos que entraram o ano passado, este ano contactaram-me para criar um ensemble, não em contexto académico, exclusivamente dedicado a trabalho laboratorial com compositores. Portanto, parece-me que o problema da música contemporânea no ensino não é a música contemporânea, não são as técnicas de vanguarda. O problema é um problema sistémico e que devemos seriamente considerar atacar. Mas terá que ser atacado de uma forma estratégica e de uma forma concreta e de uma forma prática. Não pode continuar a ser, desculpem-me a expressão, tapando o sol com a peneira, e sem qualquer desmérito a este tipo de edições. É óbvio que qualquer compositor deve produzir dentro da estética que desejar e que entender. Não se trata de emancipar ou excessivamente uma estética perante outras, mas de facto de colmatar um déficit profundo que já vai com 120 anos de déficit, não é? Portanto, e isto só acontece pela prática e, de facto, com começarmos a chamar a estes objetos o nome que eles têm. Se nós produzimos
obras que efetivamente entram num cânon linguístico, que é um cânon da tradição do século XIX ou do século XVIII, não é porque essas obras foram escritas hoje que essas obras não integram um idioma que não é um idioma que traga aos alunos a possibilidade de expandir as suas técnicas. Não é? Portanto, em boa verdade, a missão desta apresentação não é para já dar resposta absolutamente nenhuma, porque em 15 minutos não me parece sensato, mas é efetivamente levantar a questão de que é possível estimular os alunos para estas linguagens, há interesse em trabalhar este tipo de música e é fundamental criar, nos contextos de ensino artístico, a possibilidade, como se cria um repertório, como se criam classes conjunto para atacar repertório renascentista, repertório clássico, repertório romântico, é preciso que haja abertura, porque efetivamente não se trata aqui já só de o capricho dos compositores que fazem música esquisita quererem ter a sua música feita. Trata-se efetivamente de começarmos a criar lacunas graves na formação dos nossos alunos em relação a um idioma que já não é sequer contemporâneo, é histórico. E com isto, muito obrigado, tenho dito. Parece-me claro o aspecto que estavas a pôr e queria salientar isto, de que existe de facto uma procura muito grande por estes espaços. Eu também sinto isso, não só dos alunos secundários, mas também outros alunos. Esta criação de espaços onde é possível explorar os instrumentos e explorar som é algo que o professor Bockmann há muitos anos faz este trabalho e fez esse trabalho primeiro no ensino também pré-universitário, fez esse trabalho no ensino aqui em Lisboa, em Évora, etc. E, portanto, há uma longa experiência nesta tentativa de se aproximar portanto, os jovens músicos a estas linguagens. Eu chamava também a atenção para outra questão, antes de passar a palavra ao professor Bockmann, que é uma questão que às vezes esquecemos dela. Quando falamos de ensino artístico especializado, temos que pensar também que os nossos alunos, muitos deles vão de facto fazer uma carreira enquanto músicos e cada vez mais o mercado, e desculpem a utilização do termo, o mercado é um mercado que procura precisamente intérpretes que sejam versáteis, não só relativamente à música dita clássica, mas versáteis relativamente também às técnicas contemporâneas, às técnicas de vanguarda. Hoje, cada vez mais, os nossos alunos que vão para a Europa, para outros países, têm experiências de música contemporânea e quando eles já vêm com esse know-how do ensino português, essa experiência é muito mais enriquecedora e é muito mais interessante. E, portanto, não se trata já de uma, como dizia o João, de uma loucura dos compositores quererem, de facto, manter um exercício de composição também no ensino básico e secundário. Não, trata-se também de uma perspectiva profissional que é importante. Não sei se o professor Bockmann está em condições de... Eu vejo... Não sei se me está a ouvir. Está-me a ouvir. Eu não consigo ouvi-lo agora. Já estou a ouvir. Pronto. Eu passava-lhe então a palavra. Não sei se... Muito bem. Ok. Não sei se quer comentar o que estávamos a falar ou se deixo-lhe, portanto, espaço para partilhar um pouco da experiência já de muitos anos nesta área e nesta dificuldade que tem sentido também. Muito obrigado, Pedro. Agradeço muito a oportunidade de poder participar deste painel. Eu também saúdo o João Quinteiro e também o público que não vejo,
não sei se é grande, é que é pequeno, presumo que tenha interesse. É um público o que pequeno, como se espera neste tipo de assunto. Mas temos muitos online, isso é importante. Há cerca de 52 pessoas a ver simultaneamente isto. Muito obrigado. Olha, eu tenho muitas reações ao que também acabei de ouvir, para além de também ter algumas opiniões e ideias especificamente ligadas a este assunto. Eu gostaria de dizer, e como acho que o Pedro referiu brevemente, de dizer que, enfim, eu vivo, como a maioria das pessoas sabem, eu vivo e trabalho neste país há mais de 40 anos. Ao princípio dos anos 80, enquanto ainda estava a dar aulas a nível secundário no Instituto Gregoriano de Lisboa, eu introduzi uma nova disciplina, que era Técnicas do século XX. Uma disciplina geral para a totalidade dos alunos, não apenas para jovens compositores, e esta disciplina, depois, uns 2 ou 3 anos depois, passou a integrar-se na nova disciplina da ATC, como se chama hoje em dia, como o tal terceiro ano. Portanto, esta questão da atualização do ensino é algo que me tem preocupado há muitos anos, há décadas. Eu também, antes de falar de outras coisas, também gostaria de demonstrar uma certa preocupação em relação a uma coisa que o Pedro Figueiredo disse logo ao princípio, que quando falou de vários projetos quer dizer, que estão a ser desenvolvidos a favor do repertório contemporâneo, falou de um projeto da Ângela Pontes, compositora, do João Quinteiro, compositor, da Patrícia Almeida, compositora, por aí afora. Parece que é a tarefa dos compositores estar digamos, colmatar esta falha. Agora, deixe-me, o que é pena, porque eu acho que deveria ser de todos. Deveria ser de todos, não é apenas um compositor que escreve uma música um pouco mais moderna, mais, chame o que quiser, que depois se preocupe com a sua execução. O que eu penso acima de tudo é que estamos agora em 2022 e os nossos alunos serão os músicos de 2050, 2060, 2070 até, não é? Muitos anos depois de eu já ter desaparecido, mas as pessoas que nós estamos a formar neste momento são pessoas para o futuro, não é para o passado, não é? O que e também vejo muitas vezes em vários contextos diferentes, desde em escolas, entre alunos da Orquestra Sinfónica Juvenil, que eu dirijo já há mais de 35 anos, como sabem, alunos que gostariam de tocar um concerto com a orquestra. Qual é o concerto? É o concerto de Grützmacher, ou um concerto de Vieuxtemps, ou um concerto de um compositor, desculpem lá, quer dizer, eu não estou a dizer que são maus compositores, mas não são os grandes nomes da história da música. E depois fala-se com os professores, mas aquela obra é excelente para estudar o staccato, não sei o quê. Eu não digo que não, eu imagino provavelmente que o professor saiba muito bem o que é que do que está a falar, mas sabe o que está a falar, mas em relação a um repertório que é apenas o repertório que o próprio professor aprendeu como aluno. Eu diria,
eu não quero entrar em porcentagens, mas eu diria que há uma porcentagem grande de professores que, para todos os efeitos, com raríssimas exceções, só dão como repertório aos seus alunos obras que eles próprios tinham estudado como alunos. Ora, imaginem que isto se prorroga por 2 ou 3, 4 gerações, efetivamente estamos parados um século, em termos de repertório. Isto quer dizer parados, um século, parados. E eu lembro-me perfeitamente de uma conversa que eu tive com um violinista, até um excelente violinista, até era da Gulbenkian, na altura, que me disse, mas abertamente, olha, um violinista tem que fazer os seus concertos de Mozart e essas coisas antes de entrar para um repertório mais contemporâneo. E eu sei que quando ele falava mais contemporâneo, isto mais contemporâneo era Bartók para a frente. Não era contemporâneo, era Bartók. Não é? Não esqueçamos que Bartók nasceu no mesmo ano da minha avó. Não é? Isso não pode nunca ser contemporâneo. Ora, mas não é, quer dizer, para já eu digo, a grande maioria dos professores de instrumento, há exceções, evidentemente, nomeadamente em instrumentos que não têm repertório mais antigo, como é o caso do saxofone, da percussão, etc. Mas muitos dos professores de instrumento só dão aos seus alunos obras que eles próprios estudaram como alunos. É um erro. É uma pessoa que não se atualiza. Agora, o problema é que não é só, não podemos apenas queixar-nos do repertório dos instrumentos. Temos que nos queixar também um bocadinho de aulas de formação musical. Não é? Onde é que, na formação musical, logo nos primeiros passos, nós estamos, os alunos são obrigados a fazer algo que é fortemente ligado ao classicismo tradicional, aquela coisa do cerne do ensino da música que ainda hoje em dia fundamentalmente se centra na música de há 250 anos atrás. Fundamentalmente. É preciso introduzir coisa. Um jovem, eu no outro dia estava a fazer os trabalhos de casa juntamente com a minha neta que tem 7 anos. Né? O que é que ela tem? 6 por 8, 2 por 4. Quer dizer, uma pessoa mesmo com 7 anos, uma pessoa que é nova, que não tem preconceitos, com facilidade faz um compasso de 5, mas não existe. Ele não existe. Né? Quando eu vim para cá, quando eu vim para Portugal, as pessoas queixavam-se muito, o ensino da formação musical é muito antiquado, estão lá os corredores do conservatório, todos cheios de alunos a tremer, a tentar fazer os seus fontaines, não sei o quê, antes da aula, com rapidez, para poder acertar. Pelo amor de Deus. E depois é que houve uns grandes salvadores que vieram reformular o ensino da formação musical. Ora, enfim, esta grande reforma era liderada fundamentalmente por pessoas para os quais tudo pós-Brahms não era interessante. É verdade. Desculpe lá, eu não estou a falar a nomes aqui em aberto, mas é verdade. As pessoas pós-Brahms não tinham interesse.
Né? Isso, como é que isto é possível? Como é que é possível, em 1980, 85, 90, avançar com um argumento desta natureza? Não é possível. Os coros, a música de câmara, isto tem todos os repertórios, não é só no instrumento, não é só nos grupos de música contemporânea, que por mais enfim, vantagens e mérito tenham, não é só nestas alturas que os alunos devem ter contacto com outras linguagens, senão uma linguagem que é fundamentalmente tonal, que é fundamentalmente baseada à volta de um polo tonal ou modal, ou que é fundamentalmente ligada a um compasso de uma certa regularidade com a alternância de tempos fortes e fracos. Isso é o fundamento, esse é o que está à base. Temos é que abrir para as pessoas poderem ter contacto e para acima de tudo, porque, eu tenho 70 anos, os outros dois membros do painel, se calhar têm, não sei, 40 ou à volta disso, imagino, peço desculpa se estou a exagerar, mas, quer dizer, os nossos alunos que têm 15 ou 16 anos, serão os músicos daqui a mais meio século. E nós estamos a obrigá-los a ficar com o pé atrás, com o pé colado no repertório de há 250 anos atrás. Eu acho que, quer dizer, eu acabo por achar que é pouco mais do que um crime, né? É um crime. Nós temos que abrir a porta ainda mais para os nossos alunos mais novos do que para nós. Nós é que somos os velhos. Os alunos é que são os novos. Este é que é o futuro. Só que estamos a obrigar o futuro a ficar no antepassado. Eu peço desculpa, estou a ficar um bocadinho excitado demais, mas na realidade é algo que eu sinto muito, muito, muito profundamente. Eu acho que, mas apesar de tudo, e voltando um bocadinho a uma normalidade e querendo também chegar ao fim de uma pequena intervenção para que possa haver realmente alguma conversa, uma grande parte da falta de utilização de um repertório eu não gosto muito da palavra contemporâneo, eu confesso. Quer dizer, contemporâneo são quase todas as palavras têm os seus problemas, mas o problema com repertórios um pouco mais recentes, fundamentalmente e acima de tudo, é a falta de conhecimento da parte dos professores de instrumento. A parte dos professores, não só de instrumento, de tudo, não é? Não vamos abordar o Lutosławski porque, enfim, não porque é mau, não, porque todos nós sabemos, quer dizer, até com o Lutosławski há pouca gente que começa a dizer que é de má qualidade. Não porque é mau, mas porque não o conheço. Não faço porque não conheço. E não estou. Eu vou trabalhar, lá está, o spiccato com o meu aluno com um concerto de vieux temps, em vez de abordar um chain ou concerto de Lutosławski ou de Ligeti. Né? Quantos professores, imaginemos, de violino, quer dizer, quem diz violino diz qualquer outro instrumento, mas qualquer de violino já tocou concerto de Albanberg, concerto de Stravinsky, concertos de Bartók,
o concerto depois do Ligeti, dos concertos de Penderecki, ou as obras de Penderecki, etc. Quer dizer, quem é que estudou aquelas obras? Quase ninguém. E as pessoas, quer dizer, quando a pessoa não estudou ele próprio, também está com medo de avançar com peças do género para os seus alunos. Eu acho que há uma grande necessidade, não só da criação de grupos de música contemporânea, como fez muito bem o João Quinteiro, e tive imenso prazer em escrever aquela pequena peça que ele estreou com o grupo dele em outubro. Eu já há mais de 20 anos é que faço atividades do mesmo género, mas o que é preciso, acima de tudo, é que sensibilizar todos os nossos colegas à existência de música de qualidade que não seja música clássica ou romântica. Obrigado, professor. Das intervenções tanto do João como do professor Bockmann, parece claro que há aqui dois intervenientes importantes. Um são os professores de instrumento. Deixo-vos a pergunta, será necessário criar uma nova forma de comunicar, porque muitas vezes está associado também à música contemporânea, ou à música, para não utilizar o termo contemporânea, à música de vanguarda, um nível de dificuldade que assusta portanto, os professores de instrumento, sem, obviamente, desenvolver muito por aí, porque obviamente os criadores também conseguem escrever peças que são à mesma de vanguarda, com linguagens mais fáceis e até com materiais mais fáceis, mas essa questão parece-me muito importante. Temos aqui se calhar alguns professores, mas será que precisamos de mudar essa comunicação? Porque é que há medo em introduzir ou pelo menos em colaborar nesta área? Este é um ponto que deixo como pergunta. A segunda questão é será que ajudaria este processo uma maior colaboração entre os compositores e os professores de instrumento, colaboração no sentido da criação de materiais para os alunos de um determinado departamento ou um determinado área sejam as cordas, sejam as teclas, seja isto, seja aquilo, mas numa colaboração ativa no sentido de que os objetivos técnicos e as expectativas que os professores no ensino da música nestas faixas etárias, portanto pré-universitárias, possam eventualmente ansiar de ter materiais ou seja, repertório que possa desenvolver as características X, Y ou Z dos próprios instrumentos. Deixo só como reflexão. Não sei se... João, depois o professor Bockmann... É assim, voltando àquilo de que falei um pouco, se não se tocarem escalas são muito difíceis, não é? Se elas não se tocarem, é óbvio que vão ser muito difíceis. Se não se tocarem arpejos, vai ser tudo muito difícil, não é? Portanto, aqui eu penso que muitas vezes não se trata do grau de dificuldade objetiva que tenham as obras, não é? Porque há repertório para todos os graus de dificuldade, e o nível de exploração não passa necessariamente pelo nível de dificuldade técnica, mas tal como em relação a qualquer outro repertório, essas dificuldades técnicas trabalham-se precisamente avançando e explorando na prática musical, não é? Portanto, se um aluno de clarinete não tiver que tocar um slap até estar no último ano da licenciatura, pois claro que tocar slaps vai ser dificílimo, não é?
E o mesmo se aplica a qualquer prática instrumental. Agora imaginem que um aluno não tinha de tocar uma escala até chegar ao último ano da licenciatura, não é? Portanto, seria dificílimo tocar uma escala. Aqui trata-se precisamente, e eu concordo absolutamente com o professor Bockmann, estas tentativas quase furtivas de criar formações dedicadas a este repertório no contexto do ensino artístico são ótimas, são, eu diria, não a abertura de uma porta, mas eventualmente de uma janela, mas de facto trata-se de normalizar qualquer coisa que não é sequer, como dizia o Pedro, não é vanguarda. Aqui eu pelo menos não estou a falar da vanguarda, estou a falar de técnicas que são trabalhadas de forma já idiomática há 60, 70, 80, 90, 100 anos atrás. Okay? Introduzir desde o início estas técnicas em contexto de repertório é só ter a disponibilidade para o procurar, porque ele existe, efetivamente. Se é ótimo, se houverem os recursos e os meios para pedir a compositores para gerar repertório dedicado a este fim, melhor ainda. Mas se esse repertório existe, existe. Não é? Portanto, de facto, eventualmente começar por trabalhar de uma forma geracional, não é? A abertura para que os alunos possam contactar com estes repertórios. E passa pelos professores e passa pelas estruturas. Não é? É uma relação entre estes dois elementos. Professor, sobre a mesma questão, e pegando numa frase sua, que disse que, de certa maneira, parece que é uma tarefa dos compositores colmatar, portanto, esta falha. Não sendo dos compositores, de quem deveria ser a tarefa também e quem nós podemos puxar para este desenvolvimento que é necessário. Ao longo dos anos, onde encontrou mais resistência e onde encontrou mais facilidade, portanto, no desenvolvimento destas áreas e destes trabalhos mais ligados, portanto, à música de vanguarda. Sou eu. Então, olha, eu acho que sim, concordo, que eu acho que é pena que seja aparentemente tarefa dos compositores estarem a colmatar esta falha, porque não são apenas, de todo, não são apenas os compositores ou a música escrita hoje em dia que está a perder na situação atual. Como já disse, acho que já 2 vezes, mas repito, porque eu acho que é muito importante, que os nossos alunos são o futuro e não são o passado. E todos nós, quer sejamos compositores, professores de matérias mais teóricas, matérias mais de instrumento ou de música de câmara, mais práticas, mas também, e talvez sobretudo, deve haver na abordagem da chamada formação musical. Eu acho que é algo que é absolutamente absolutamente fundamental nesta coisa. Lá está, se os professores não mostrarem perante os alunos a sua aceitação de toda a música, de todas as épocas, não só a música de há 200 anos, eu não estou a falar, não estou a falar mal do passado, de modo algum. Eu adoro o tonalismo, eu adoro o funcionamento da música tonal, como sabem, eu tenho vários livros sobre a questão do funcionamento da linguagem musical, da linguagem tonal, que eu acho que é uma linguagem absolutamente fabulosa. Portanto, não é... Mas não pode ficar por aí. E eu acho que
eu acho que, de certa forma, os professores de iniciação musical e de formação musical são alguns, não todos, não é? Alguns dos grandes, algumas das pessoas que poderiam mais motivar esta mudança de atitude na formação dos músicos, no sentido de formar músicas para a segunda metade do século XX e não formar músicos que teriam sido bons na primeira metade do século XIX. Quando eu disse há pouco do século XX, eu queria dizer XXI, peço desculpa, segunda metade do século XXI. Eu acho que não pode ser. Quanto ao repertório, eu acho que faz todo sentido que os compositores também abordem um repertório que talvez por vezes não seja tão tecnicamente difícil. Penso que, ao mesmo tempo, como acho que quase todos nós sabemos, que quando um jovem compositor tem os seus 20 anos, 25 anos, sente-se um revolucionário, quer fazer tudo o que é o mais novo possível, o mais diferente possível e o mais difícil possível. Quanto mais difícil, melhor, porque é mais difícil do que a peça do colega. Mas quando as pessoas começam a ficar um bocadinho enfim, menos jovens, não é? Já com os seus 30, os 35, os 40 anos, as pessoas começam, quer dizer, é perfeitamente, a dificuldade não é uma necessidade da música contemporânea. Eu acho que o João falou um bocado disso. A dificuldade, muitas vezes, não é a dificuldade que faz com que as pessoas não aderam a essa música, é mais a falta de familiaridade. Não é a dificuldade. De vez em quando convinha que as atitudes de alguns compositores fossem um bocadinho menos, digamos, furioso, de modo a dar mais claramente a ideia de que, na realidade, o que nos preocupa em último lugar, o que nos preocupa a todos é a beleza, é o sentido estético. E que o sentido estético e a beleza não é uma coisa diretamente ligada à dificuldade ou falta de dificuldade. Nós sabemos que há umas obras, uns Lieder, por exemplo, de Schubert, que são das coisas mais sublimes que existem no repertório da música ocidental, que musicalmente são muito simples. Não é? A simplicidade também pode ser um veículo para coisas de uma qualidade estética excepcional. Embora de vez em quando dessa sensação de que na música do século XX não é bem assim, não é verdade. Na realidade existem ainda na música do século XX certas coisas que são relativamente simples, são difíceis por razões estéticas, mas não por razões técnicas, e que podem ser utilizadas e deveriam ser utilizados no repertório de um jovem músico que está em 2022 a preparar-se para ser músico daqui a mais 20, 30 anos. Obrigado, professor. Para dar aqui um bocadinho também de palavra a alguns colegas que estão online, há aqui algo que penso que já foi respondido. Havia aqui um comentário de que seria muito interessante que os compositores investissem mais no repertório didático, principalmente para a iniciação musical, e o professor acabou de falar nisso. E há aqui também, já agora,
uma questão do Sérgio Barbosa, que acha que os professores de instrumentos estão disponíveis e interessados e que muitos tentam integrar, portanto, obras contemporâneas, mas põe uma questão que é necessário tempo e disponibilidade para procurar estas obras, estudá-las e tentar perceber se as podemos integrar e em que nível integrar, portanto, estas obras. Este comentário, não sei se alguém quer comentar o comentário do Sérgio Barbosa, parece-me fácil também de responder. Essa é a parte do problema que de facto não diz respeito aos professores, diz respeito, é parte do problema que é sistémica, não é? É a parte do problema em que de facto deveria haver um repensar daquilo que está à disposição, daquilo que são os recursos que estão à nossa disposição. E aquilo que o professor Bockmann comentou também, de facto faz todo o sentido, não é? A maior parte dos professores ensina aquilo que tocou, não é? Portanto, se nós deixarmos se deixarmos passar 4 gerações, não é? A coisa torna-se absolutamente circular. Portanto, essa é a parte do problema em que, efetivamente, e eu compreendo perfeitamente a questão, os professores muitas vezes, e cada vez mais, por demasiados motivos que poderiam ser enumerados não em 10 minutos, mas em muitas horas, de facto, o tempo disponível para procurar novos repertórios, perceber se são tecnicamente adequados aos fins, etc., etc., de facto, esse tempo muitas vezes não está disponível. Portanto, a coisa seria não resolver o problema dos professores ou o problema do sistema, mas resolver a relação entre ambos, não é? Mas aí mais uma vez, é gerar os recursos necessários para que isso se faça, porque não faltam pessoas competentes, capazes e disponíveis para o fazer em Portugal. Não faltam. Agora, é preciso gerar os recursos para que isso aconteça. Fica aqui também um desafio para as escolas, de certa maneira, que é de haver espaço para essa pesquisa, para a pesquisa de novos repertórios, e eu aproveitava para passar também a palavra às pessoas que estão a assistir, se têm questões que queiram partilhar e, portanto, enriquecer a nossa discussão. Portanto, faço esse desafio. Não sei se alguém quer intervir. O silêncio. Ok. Então, continuamos nós mais um bocadinho. Ainda temos algum tempo. Ok. Então, temos aqui o Filipe. Queria só introduzir aqui a temática dos docentes. Nós sentimos, por exemplo, na ESMAI, que eu sou professor de lá, que muitas das vezes os alunos nos procuram, os alunos de instrumento, existe essa tal enorme resistência da parte dos docentes em querer que os alunos vão para as oficinas que nós temos lá. E, portanto, essa resistência ela é efetiva. E muitas das vezes eles dizem que os próprios compositores não sabem escrever para o instrumento. Esta tal desconfiança que eles têm naqueles que estão na vanguarda, como vocês disseram. E isto é um problema. É um problema. Porque estou-me a lembrar agora de uma obra, e vou só contar isto em jeito de brincadeira, em que tinha com lenho batuto, que é uma técnica extremamente fácil, e que a violoncelista disse, este arco custa não sei quanto dinheiro. E disse, então pronto, vai buscar o arco da tua iniciação, mais barato, e fazes com lenho batuto. Existe este tipo de coisas, quando nós tentamos fazer alguma coisa diferente, que estamos a destruir a técnica normal do instrumento. E essa tal desconfiança que o instrumentista, professor de instrumento, não instrumentista, peço desculpa, tem sobre os compositores contemporâneos. Depois dizer o seguinte, realmente falta aqui em Portugal, e acho que está a haver já movimentos nesse sentido, de criarmos uma associação de compositores, ela já existe, e gostava que depois tu fizesse essa publicidade, Pedro, que acho que era importante para fazeres, em que existe esse tal reservatório e também virado muito para as escolas. E iríamos comatar esse problema de haver repertórios. E penso que
aí cabe aos compositores chegar às escolas, não há outra forma de o fazer. Nós não podemos ficar sentados nas nossas cadeiras à espera que uma escola venha ter, e como professor de violino da Escola X Espiritual, venha ter comigo e que me peça uma obra. Eu tenho que ir, enquanto compositor, também ao encontro desses professores e desmistificar um bocadinho estas ideias que foram bastante fortes aqui e que existem. Aquilo que eu costumo dizer aos instrumentistas, e para terminar, eu só gostava que os instrumentistas se dedicassem, agora nem é para os alunos nem nada, para os instrumentistas mesmo, dedicassem 1/3 do tempo que dedicam a um concerto de Brahms. Só bastava 1/3. E, portanto, isto é a parte da dificuldade técnica. Se nós colocarmos desta forma, será bastante mais fácil. E tenho que também dizer isto, agora é que me lembrei. As crianças têm a mente completamente aberta. E é na iniciação que a gente tem que introduzir a música contemporânea. Não é a música contemporânea, tem que introduzir um novo tipo de sonoridades. Há uma castração feita logo desde a iniciação. Enorme, enorme. E no painel passado, quando nós olhamos para as aprendizagens essenciais da formação musical, mais nervosos ficamos, penso eu. Obrigado. Obrigado, Filipe. Aproveito algo que tu partilhaste e vejo que o João também quer comentar. De facto, as crianças, e já houve aqui vários reparos relativamente a isso, e todos nós temos essa experiência, e quem já deu aulas ou laboratórios experimentais de instrumento a crianças de 6, 7 anos, não há qualquer tipo de preconceito relativamente à linguagem, pelo contrário, acabam por descobrir coisas nos instrumentos que de outra forma se calhar não descobriam. E, portanto, concordo contigo, se calhar é necessário que se promova essa comunicação entre os compositores para chegarem a um trabalho mais didático, principalmente no início do ensino. Portanto, estamos a falar na criação de materiais para 6, 5, 7 anos, 8 anos e por aí fora, que já existem, mas continuar a trabalhar nesse lado e, eventualmente, instituições como a Associação Portuguesa de Compositores pode ser um caminho, pode servir de comunicação, e temos aqui a olhar vários elementos que fazem parte da associação, e de facto pode ser um caminho para que essa comunicação se faça, e nós sabemos que é um dos objetivos também desta associação, e na última Assembleia foi falado desse assunto, e portanto, obviamente que esse ir à escola que tu estavas a falar tem que existir também. Mas, por outro lado, nesta abertura dos mais pequenos, que nós sabemos que os alunos têm, às vezes temos uma barreira muito grande, que é o próprio professor que está com essas crianças. Portanto, eventualmente teremos que fazer algumas ações pelo menos no sentido de tranquilizar estes professores de que não vamos, portanto, estragar o trabalho que foi feito e pô-los também a perceber que podem ganhar muito com aquilo que é a música, portanto, atual. E esse trabalho deve ser feito e vamos todos lucrar com isso, de certeza. E a comentar, não é, João? Sim. É engraçado vermos, e é uma postura comum, essa ideia do isto não é possível fazer no instrumento, isto não, ou isto, pior ainda, isto destrói o idiomatismo do instrumento, lá está, como se houvesse só um, não é? Eu posso estar a falhar redondamente, mas eu acho que foi o Artusi que disse que o Monteverdi foi um verdadeiro destruidor da prima prática, não é? Portanto, quando nós falamos, por exemplo, lenhos batutos, lenho batuto é uma técnica já com, não é? Quer dizer, eu vou dar um exemplo prático do que é que pode ser idiomático. Eu estudei durante algum tempo em Graz, na Áustria, a verdade é que é um epicentro de música contemporânea, portanto, aquilo que é o idiomático lá é muito diferente daquilo que é o idiomático cá.
Tornou-se comum para mim ver, por exemplo, obras para contrabaixo, onde os compositores pediam que a ponte fosse friccionada com o arco e o harmónico que sai da madeira tem a altura definida escrita. Não é da corda, é o harmónico que sai da madeira. Okay? E sai. E nós... mas nós discutimos lenhos batutos como... Não é? Nós discutimos sons de ar nos sopros como se fossem coisas... Epá, por favor. Não é? Mas é isso, quer dizer... Nós, como o professor Bachmann dizia bem, nós não estamos atrasados 100 anos. Nós estamos atrasados 200 e tal anos. Não é? E a verdade é que nós olhamos, e não precisamos de olhar para muito longe, nós olhamos para coisas que se passam aqui ao lado em Espanha. Não é? E temos um tipo de abertura pedagógica à introdução deste tipo de técnicas e de repertórios completamente diferente do nosso. E continuamos a dar tempo de antena ao isto é completamente impossível, isto destrói o instrumento, mas isto destrói a técnica do aluno. Como se uma técnica que uma obra pede fosse uma antitécnica. Lá está, mais uma vez, voltamos ao idiomatismo. Não é? Por esta ordem de ideias, ainda estávamos aqui todos a cantar contraponto vocal e é isso, não é? Para não dizer cantos firmes. Não sei. Não sei se o professor Bachmann se quer comentar. Eu posso comentar um pouco. Eu acho que será positivo. Seria positivo, naturalmente, a colaboração entre compositores e instrumentistas, e professores de composição, professores de instrumento, e, eventualmente, enfim, também a criação de obras ou peças pequenas, mais pequenas, que façam uma espécie de introdução a linguagens mais novas, sem grandes dificuldades técnicas. Eu acho que, mas eu acho que já existem, segundo ouvi dizer, recentemente está a surgir um projeto destes. A Universidade de Évora também, por sua vez, está a iniciar um projeto semelhante, que não tem rigorosamente a intenção de puxar o tapete a mais ninguém, antes pelo contrário, é uma questão de criação de ainda mais repertório que possa ser utilizado. Mas o grande problema é que não deveriam ser apenas os compositores que se preocupam com a formação dos novos, das novas e das futuras gerações de músicos. Quem deveria estar a preocupar-se com as novas gerações de músicos são os professores de música, no seu global, não é? Quer seja num conservatório, numa academia, numa escola superior, quer dizer, até de certa forma o nível da formação não é o que interessa, é mais uma questão de que são os músicos, o verdadeiro músico não está apenas no futuro, não está apenas no passado, está preocupado na totalidade da música, na expressão. O verdadeiro professor de música está preocupado em formar pessoas novas da sua geração e esta preocupação deveria, para além de certas coisas mais tradicionais que não devem ser perdidas, mas que deveria passar pela preocupação e pelo estudo, pelo conhecimento da atualidade. Eu até imagino que, para mim, é impensável um professor, por exemplo, de instrumento ou um músico, um verdadeiro que é também professor de instrumento, de formação musical,
que não esteja a par de algumas das grandes obras que foram escritas na segunda metade do século XX. Imaginemos obras de Lutosławski, obras de Stockhausen, obras de Boulez, obras de Berry, obras de Ligeti, obras de Xenakis. São talvez não todas, mas pelo menos algumas, não é? Podem nunca chegar a utilizar este conhecimento nas suas aulas de formação musical. Mas se não conhecer, ou nem sequer conhecer a música, não é um músico. Não é um músico completo. É um músico, enfim, quer dizer, não é, é com quem anda numa perna só e nem se interessa em pôr a outra perna a funcionar. Não é? Não funciona muito bem, deixa lá, ando com uma. Eu penso também que há aqui um outro lado, além dos músicos, portanto, tem que existir uma mudança de pensamento e de maneira de estar, mas há aqui outra coisa também. Neste congresso falou-se muitas vezes na necessidade de escolas olharem para o futuro e olharem para o novo perfil dos alunos e terem também uma perspectiva de qual é o desenvolvimento da música e poderem, portanto, proporcionar aos seus alunos uma base sólida que sirva para eles levarem, portanto, para uma carreira, para uma eventual carreira musical. Eu volto a este ponto porque eu acho que as escolas estão-se a esquecer, de facto, do mercado musical. As orquestras continuam as mesmas. O que acontece pela Europa fora é que nem só as mesmas continuam, portanto há muitas a fechar e, portanto, o trabalho da orquestra pode ser um objetivo e uma ansiedade, mas cada vez mais há o desenvolvimento da música de câmara e das músicas do trabalho de grandes ensembles como atividade profissional de futuro. E eu estou a falar nisto mais uma vez porque senti, por um lado, no ensino secundário, uma abertura muito grande dos alunos a perceberem não tanto as questões, o problema deles nem sempre é as linguagens, mas é o estarem abertos para um grafismo diferente da música, só isso, e estarem disponíveis para poderem olhar uma partitura de uma forma diferente, terem pelo menos a possibilidade de perceber que podem existir notações diferentes, escritas diferentes, ter essa experiência, mesmo que o resultado, e volta a um ponto que tanto o João como o professor Bockmann chamaram a atenção, mesmo que o resultado não seja um resultado que assuste os professores mais focados na música tonal ou isto ou aquilo. Existem muitas partituras, por exemplo, que não têm compasso, que têm, portanto, espaço para alguma improvisação, para algum trabalho até de procura de som, cujo resultado não é um resultado, e eu tenho medo de utilizar esta palavra, mas continua a ser um problema, pelos vistos, um resultado dissonante. Há quem ache que o que é dissonante, portanto, não pode ser utilizado no repertório, portanto, do ensino musical. Esse é um ponto. E, por outro lado, senti também, ao contrário, dando aulas no ensino superior e tendo grupos dos quais já tenho agora diretores pedagógicos que já passaram para o ensino superior, aqui, por exemplo, presentes, mas grupos do ensino superior que nunca tiveram acesso, mas que perceberam que esse espaço de poderem ir mais longe e ter pelo menos algumas ferramentas de descodificação das novas partituras era fundamental para a carreira futura deles. Se nós não tivermos esta abertura no ensino artístico especializado, se não começarmos a fazer esse esforço,
estamos, como já foi aqui falado, portanto, estamos de alguma forma a hipotecar o futuro dos nossos alunos. E não estamos a ver o que está a acontecer, mas tivemos hoje de manhã aqui um testemunho da EMU, portanto, de alguém que pertence a uma organização europeia. Se tiverem a ocasião de ver porque estão disponíveis online, algumas das Assembleias Gerais, algumas das discussões, há trabalhos ao nível da música contemporânea a ser feita em quase todos os países, principalmente naquilo que nós chamamos primeiro ciclo e segundo ciclo. Há uma disponibilidade enorme para ouvir novas músicas, ouvir novos sons. Por último, queria só, porque estamos a ficar sem tempo e estão a chegar aqui pessoas, ok, que já estão a fazer. Eu passo-lhe já a palavra, professor Bockmann. Só dizer o seguinte também, que vem no sentido desta... nós, quanto mais nos fecharmos, não só no tipo de trabalho que é feito nas nossas escolas, mas também no tipo de pensamento. Falamos muito em pensamento crítico, falamos muito na necessidade dos nossos alunos terem pensamento crítico. Lemos muito como objetivo no nosso ensino geral que haja criatividade, imaginação, mas fechamos a porta a este trabalho e, portanto, há estas abordagens de vanguarda, aquilo que comumente chamamos música contemporânea. Estamos, no fundo, a dizer que não queremos dar essa perspectiva aos nossos alunos, não queremos alunos que tenham um pensamento crítico e reflexão crítica sobre a música, não queremos alunos que sejam criativos e, mais, para mim, um problema maior, quando nós achamos que só a música X e Y é que deve ser lecionada na nossa escola, nós não estamos a dar liberdade no nosso ensino. Neste momento, para mim, a questão da música contemporânea e da música de vanguarda é uma questão de liberdade criativa e quando fechamos as portas aos nossos alunos de acesso a essas formas de expressão musical, não estamos, de facto, a fazer um ensino livre. E gostava de deixar este depoimento, que é pessoal, e agora passava a palavra ao professor Bockmann, que queria falar. Só muito rapidamente, e sei que está tudo a fechar, e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar deste painel. Eu ouso-me a discordar apenas numa coisinha em que o Pedro falou, que é a palavra dissonante. A palavra dissonante é uma palavra, como muitos outros termos que são utilizados com uma certa promiscuidade, é uma palavra muito mal emprego, muitas vezes. Na linguagem tonal, como sabemos, uma música, um som consonante é um som autossuficiente. Um som dissonante não é um som que soa mal, necessariamente pode soar mais áspero ou menos áspero, mas o som dissonante é um som que precisa de um contexto para se perceber, o que o consonante não quer dizer. Portanto, a utilização da palavra dissonante, quando muitas vezes as pessoas deveriam utilizar a palavra cacofonia, isso soa mal. A cacofonia não é dissonante. Não é dissonante, é uma coisa diferente. A terminologia é muito importante, porque nós comunicamos através de palavras. Se comunicarmos através de palavras com uma terminologia incorretamente aplicada, dá-nos muitos problemas. E a única coisa que eu não quero, nestes últimos 30 segundos, a levantar uma questão que poderia eventualmente continuar por mais tempo, mas a questão é que também é um bocadinho há uma necessidade de combater a certos tipos de facilidade, como
um professor que diz, mas eu também faço coisas mais contemporâneas. Olha, eu incluí no repertório do aluno tal uma peça do Piazzolla ou uma peça do Gershwin. Quer dizer, essa moda que até a mim me põe um bocado doente, de Piazzolla, que é apenas, na realidade, uma extensão da cultura do giro. Tudo tem que ser giro, não é e nunca poderá ser um substituto por um ensino verdadeiro da música mais atual e a preparação dos músicos do século que vem. Bom, eu peço desculpa se me prolonguei demasiado e agradeço mais uma vez a participação deste painel. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Eu não sei se o João quer dizer, mas isto vai soar mal, umas últimas palavras. Espero que não. Não, aproveito só para agradecer de facto a participação e deixo a abertura para o que quer que seja no que diga respeito a este assunto. E eventualmente deixarei o repto a quem está à frente de escolas, que mais não seja a tirar um bocadinho do seu tempo, não precisa ser muito, mas um bocadinho do seu tempo, para que mais não seja perceber efetivamente qual é a realidade da sua escola em relação a esta questão. Perceber qual é a realidade, o que é que se passa em cada instrumento. Exatamente de quando é o repertório que está a ser tocado em cada instrumento. Que estratégias, e não são muito complexas, mas que estratégias podem efetivamente ser aplicadas para pôr em prática qualquer coisa que tem que ser prática. Subscrevo, e se calhar é o fim ideal. Subscrevo absolutamente, Pedro. Se nós queremos acreditar que damos asas à imaginação, damos asas à criatividade, damos asas à liberdade, não podemos, efetivamente, na era da comunicação e na era da velocidade da evolução, não é? Continuar a achar que devemos repetir e repetir e repetir o mesmo repertório que fazemos há 200 anos. Muito obrigado. Professor Bockmann, muito obrigado pela sua partilha. Agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. João, obrigado. Estamos no fim mesmo, não só deste painel, mas no fim do Congresso. E, portanto, estão-me a dizer que não há fim. Isso é fantástico. Se não há fim, até podíamos continuar. Mas, da nossa parte, portanto, agradeço a presença de todos. Acho que foi um debate interessante. Deixámos aqui muitas pistas de reflexão. Espero que os diretores de escola que estão aqui presentes levem algumas destas ideias e alguns destes desafios, e os que não são diretores e que são professores, que reflitam também nestas pequenas provocações que fomos deixando aqui, que são importantes. Da nossa parte, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, obrigado aos meus convidados e até uma próxima, e esperemos que este assunto continue a ser falado nos próximos congressos. Muito obrigado.